there, how are you? Mais uma vez aqui nos seus momentos de estudos para te ajudar a aprender inglês. Dessa vez em português, porque a gente vai falar de nada mais nada menos do que o ChatGPT. O ChatGPT é aquele queridinho que a gente sempre faz perguntas e espera todas as respostas do mundo. Eu amo o ChatGPT, tá? Eu uso ele sempre. Mas a grande questão é, será que o ChatGPT pode te ajudar a aprender inglês se eu pedir pro ChatGPT criar um plano de estudos para um aluno? E a gente vai avaliar isso junto, vambora! Lembrando que se você está aprendendo inglês, o ChatGPT pode te ajudar muito, mas sabe o que também pode te ajudar? Se inscrever aqui no meu canal, porque aqui eu te mostro dicas de estudo, a gente tem aula de inglês em inglês, legendas e vídeos em português e muito mais, tá? Então já se inscreve. Vamos lá, vou ter que colocar meus óculos para enxergar melhor aqui o plano no meu computador. Então, qual foi a primeira coisa que eu pedi pro ChatGPT fazer? Foi criar um perfil de uma pessoa bem comum aqui do Brasil. Nesse caso, se você quer criar um study plan para você, você pode colocar as suas informações. Vamos vê-los juntos. Então aqui primeiro, João Marcelo Alves, The Determined Uber Driver, amei. Então o nome dele, João Marcelo, location em São Paulo, family, então ele é married, ele é casado, father of a 4-year-old son, então ele é pai de um filho de 4 anos de idade. Occupation, Uber driver, 12-hour shift, 6 days a week. Então ele trabalha 6 por 1 e é um shift, é um turno de 12 horas de trabalho. Goal, o objetivo dele. Learn basic conversation English to communicate with foreign passengers and improve his career opportunities. Então ele quer ter um nível básico de inglês para conseguir se comunicar com passageiros de lugares diferentes, né, estrangeiros, e podendo futuramente, né, aprimorar as oportunidades de carreira dele. O desafio, challenges, long work hours, little free time, fatigue after driving all day. Tem a questão que ele trabalha 12 horas por dia, tem super pouco tempo livre, a gente precisa de um plano que englobe tudo isso. E a motivação dele, João knows that speaking English can help him get better tips from tourists and open doors for future job in tourism or logistics. Então ele sabe que aprender inglês vai ser importante para ele conversar e ter mais dicas de turistas. E ele também quer futuras oportunidades de trabalho em turismo e logística. O que eu pedi, tá? Por favor, crie um weekly study plan. Então é um plano semanal para o João. Nesse planejamento, faça com que o João entenda a agenda dele, né? O que ele tem que fazer em cada dia. His activities, as atividades dele. E os objetivos em cada atividade. Também explique como a atividade deve ser feita. E pedir para colocar em português também, pra gente dar uma analisada nesse study plan e vocês conseguirem entender tudo certinho, enfim. Gente, se tiver com bastante luz do sol, peço desculpa porque tá bem sol mesmo e não tem outro jeito. Bom, então na segunda-feira, o que ele vai fazer é uma atividade de escuta e prática de pronúncia. Ouvir uma gravação de frases simples que motoristas de Uber podem usar e repetir em voz alta. João pode escutar áudios de frases típicas de motoristas de Uber, como Where are you going? Do you need a taxi? Ai, o cachorro começou a latir. Depois de ouvir, ele deve repetir cada frase em voz alta pelo menos 3 vezes, tentando imitar a pronúncia e o ritmo. Ele pode também tentar dizer as frases mentalmente enquanto dirige. O objetivo é melhorar a pronúncia e aprender frases úteis para o seu trabalho. Se o objetivo é melhorar a pronúncia, eu acho que essa última dica, ele também pode tentar dizer as frases mentalmente enquanto dirige, ela está incorreta se a gente está visando pronúncia, né? Agora, a única questão que eu fico é, aqui diz, ouvir uma gravação de frases simples que motoristas de Uber podem usar. Eu não sei se isso é algo comum que a gente encontra facilmente na internet. Então, por exemplo, estou aqui no YouTube, vamos ver se aparece algo relacionado a Uber, táxi. Ó, conversação no Uber e táxi aqui, da querida Karina. O que mais a gente tem? Frases prontas em inglês para táxi. Inglês para táxi Uber. Legal, então tem algumas dicas sim na internet. Fiquei me perguntando se teria algo de inglês no Spotify que a pessoa consegue apenas ouvir, né? Eu não consegui encontrar nada aqui, pelo visto. Tem Learning Easy English, então são coisas que não são relacionadas a táxi. Tem um Afro Táxi, não sei o que é isso. Então assim, ele teria que ou assistir do YouTube e colocar no celular dele, mas eu não sei como isso funciona, porque normalmente com Uber a gente precisa do celular, né? Eles precisam do celular para ver os lugares que eles estão indo.
Então teria que ter talvez um tablet ou um celular adicional, que pode ser difícil. E no Spotify até tem alguma coisa ou outra, mas é mais destinado a geral, né? Fico me perguntando quanto isso é bom, assim, por conta do trânsito e tudo mais. Terça-feira, vocabulário básico. Ele tem 15 minutos antes de dirigir. Estudar 5 palavras novas relacionadas ao serviço de Uber e ao turismo. João pode usar um aplicativo como o Duolingo ou Memrise para aprender as novas palavras, como tourist, airport, baggage, tip, route. Ele deve escrever essas palavras em um caderno e tentar usá-las em frases simples. Objetivo: expandir o vocabulário básico relacionado ao trabalho de Uber e ao turismo. Tá, tem considerações. Não sei se gosto dessa dica. Gosto bastante do fato de ser antes de dirigir, ok. Porém, tem muitas incongruências aqui. Por exemplo, o Duolingo, a gente não consegue colocar, por exemplo, no Duolingo para que a gente fale somente de um tema específico. O que vai acontecer no Duolingo é que a gente vai estudar coisas gerais, desde o nível inicial até, né, enfim, o nível intermediário. Ele poderia usar o Duolingo aqui, mas entendendo que o Duolingo vai ajudar ele a montar algumas frases básicas, palavras mais gerais. Isso é bom para ele, eu acho, porque todo esse conhecimento básico vai ajudá-lo a falar sobre outras coisas com os turistas. Agora, essa questão de ele deve escrever essas palavras em um caderno e tentar usá-las em frases simples. Quando a gente está em um nível intermediário, essa é uma atividade muito boa. Só que em um nível básico, o aluno ainda não sabe criar frases, ele precisa de prompts, ele precisa de uma frase guia para ajudar ele. Eu acho que seria difícil para o João conseguir formar frases sobre essas palavras que ele escreveu, sem nenhuma base. Então, uma boa dica seria ele, por exemplo, nesses momentos de estudo, ele precisaria de um pouco mais de momentos de estudo, assistir aulas no YouTube, enfim, relacionadas à formação de frases. Sempre tem bastante aula sobre isso no YouTube, inclusive no meu canal você pode encontrar algumas. Vamos ver se o ChatGPT vai colocar isso durante a semana também, porque daí ele está englobando isso. Se o ChatGPT não mudar nada, não colocar mais nada em relação a isso, eu incluiria também um dia, pode ser até no fim de semana, para ele dar uma estudada no YouTube relacionado a frases básicas. Na quarta-feira ele tem prática de conversação e escuta durante o trabalho. Me preocupa porque o trabalho dele é dentro de um carro. Praticar frases simples enquanto dirige, ouvindo áudios sobre turismo. Como fazer? Durante o trajeto para o trabalho ou durante as corridas, João pode ouvir podcasts ou gravações sobre turismo, como What is there to see em São Paulo, que deve ser um exemplo talvez do YouTube. Ele pode repetir as frases ou tentar responder mentalmente às perguntas, melhorar a compreensão auditiva e praticar respostas simples, esse é o objetivo. Novamente, acho que praticar frases simples pode ser legal, mas eu acho que é muita coisa, prestar atenção, principalmente se o João é de uma cidade grande, não me lembro a cidade dele, acho que é de São Paulo. Tá no meio do trânsito de São Paulo e ainda com fone ou ouvindo no rádio, alguém falando sobre algo em inglês e daí tentar prestar atenção no que ele está falando em inglês. Se ele também quer trabalhar com turismo, ele precisa também engajar ali com as pessoas que estão entrando no carro e tal. O que eu faria, ao invés de colocar isso durante o trabalho, colocar essa atividade para depois do trabalho, quando ele chegar em casa, talvez depois que o filho foi dormir. Quinta-feira ele tem que focar em pronúncia, 15 minutos antes de dirigir, gosto disso também. Então ele tem que assistir um vídeo de 5 minutos sobre como pedir informações em inglês e praticar a pronúncia. João assiste a um vídeo de YouTube sobre como pedir informações em inglês. Por exemplo, How to ask for directions in English. Ele deve pausar o vídeo e repetir as frases em voz alta, comparando sua pronúncia com a do vídeo. Se possível, João pode se gravar e comparar a gravação com a do vídeo. Objetivo: melhorar a pronúncia e a fluência ao falar inglês. Ok, gosto dessa dica. No YouTube tem vários vídeos sobre como pedir informações, então acho isso bem legal também. Pausar o vídeo e repetir as frases em voz alta, comparando essa pronúncia com o do vídeo. Essa parte eu gostei, que ele pediu para a pessoa se gravar. Porque se você só ouve uma pessoa falando e tenta pronunciar, às vezes pode acontecer de você falar uma palavra, achar que tá falando igual ao do vídeo, mas ser um pouco diferente, porque a nossa percepção não é 100%, né? Aqui eu vou dar uma dica extra. Se o João se gravar, essa dica tá valendo muito. E aí, quando ele se gravar, ele precisa entender quais palavras ele tá pronunciando diferente do que ele tá ouvindo no vídeo. Ele pode entrar ali na ferramenta de pronúncia do Google, que é, por exemplo, coloca tourism, palavra turismo, pronunciation. Então ali ele dá um play, tourism, e aí ele pode repetir. Antes da gente passar para sexta-feira e continuar falando sobre o plano de ensino do João,
já deixa o like nesse vídeo se você está aprendendo coisas novas com esse vídeo. Deixa seu like aqui, que é muito importante pra mim, muito importante mesmo. E antes da minha opinião final sobre o estudo do João, eu quero que você comente aqui o que você tá achando e se você acha que no final esse study plan é bom ou ruim com base no que você já viu até aqui, com base em até quinta-feira. Sexta-feira, estamos acabando. Revisão de vocabulário, 15 minutos antes de dirigir. Atividade: revisar as palavras e frases aprendidas durante a semana. Legal. João deve revisar as 5 palavras que aprendeu na terça-feira e tentar usá-las em novas frases. Ele pode escrever as frases em um caderno e em seguida falar em voz alta. Reforçar o vocabulário aprendido e praticar a construção de frases. Como é que ele vai formular novas frases se ele ainda não tem conhecimento sobre gramática? Então, eu acho que nesse momento é importante, sim, ele ter pelo menos alguma aula de gramática. Porque apesar de a gente ter essa ideia de que, aprender inglês a gente não precisa focar só em gramática, super concordo, mas eu também acho importante ter gramática, principalmente nos níveis iniciais. Então, não é nem 8 nem 80. Não pode estudar só com gramática, mas a gente precisa muito da gramática para conseguir formar frases com essas palavras novas, com essa pronúncia que ele está praticando, para usar essa pronúncia que ele está praticando. Então, isso aqui eu não gostei muito. E aqui a gente tem uma prática de sábado e domingo, então ele tem que estudar todos os dias. Sábado ele vai ter uma prática de escuta e compreensão novamente, e agora por 30 minutos. Assistir a um vídeo sobre turismo em inglês e anotar palavras novas. João assiste a um vídeo sobre turismo em inglês, como A Day em São Paulo, tentando entender o contexto geral. Ele deve anotar palavras novas que não entende, se possível buscar o significado delas. Legal? Objetivo: melhorar a compreensão auditiva e aprender novo vocabulário. Eu não acho essa dica ruim, mas eu acho que, como o João é básico, assistir um vídeo como A Day em São Paulo, eu sei que isso é para melhorar a compreensão auditiva e eu acho legal você escutar coisas novas, mesmo não entendendo tudo no início, mas eu acho que ele precisa desse acompanhamento. Acompanhamento não, ele precisa desse estudo em relação a como fazer frases, para ele entender. Isso aqui que está sendo falado no início é porque é um sujeito, depois tem um verbo. Então isso aqui é uma frase relacionada a uma pessoa específica, né? Porque senão todas as palavras são novas e daí ele não vai entender muita coisa. E no domingo, revisão geral de tudo. Revisar todo o material aprendido na semana e praticar uma mini conversa. João revisita as palavras e frases que aprendeu durante a semana. Ele pode fazer tudo isso usando cartões de revisão ou um aplicativo. Depois, João pode tentar simular uma conversa com um passageiro utilizando as frases que aprendeu, como Where are you going e Can you give me the address? Novamente, se o João tivesse pelo menos um dia para focar em como as frases são feitas em inglês, eu acho que ele pode sim tentar simular uma conversa com o passageiro. Vamos então às minhas opiniões sobre esse study plan. Não esquece de comentar, agora que a gente já tem o study plan completo, se você gostou desse study plan, se você acha que ele é viável. Eu vou até criar um docs pra gente colocar pontos positivos e pontos negativos. Um ponto negativo, que é um dos que mais ressaltou pra mim, foi ele estudar enquanto dirige. Isso pra mim não tem cabimento, tá? Porque o João mora em São Paulo, eu tô aqui levantando a bandeira como se o João existisse. O trânsito em São Paulo é uma loucura, gente. Eu acho isso aqui surreal. Porque ele vai ter que não só estar atento ao trânsito, estar atento à plataforma da Uber, ele vai ter que se preocupar em escolher um vídeo para ele escutar, deixar o vídeo ali posicionado para ele ir ouvindo. E por último, ele tem que repetir. Então olha quantas coisas ele vai ter que fazer enquanto dirige na cidade de São Paulo. Agora, um ponto positivo é o fato de que ele tem pouco tempo durante os estudos. Então, não é, sei lá, sexta-feira ele vai estudar por 1 hora. Não, é 15 minutos, 10 minutos e nos fins de semana 30 minutos, que é um tempo pequeno, mas ele vai estudar por vários dias. Dentro desse assunto, eu acho que estudar todos os dias pode ser um desafio bem grande no início. E ao invés de ajudar a pessoa, pode frustrar ela. Eu considero um ponto negativo serem muitos dias seguidos logo de cara. Eu começaria colocando 3 dias de estudo, e aí 2 semanas depois adiciona mais um dia de estudos, e aí vai aumentando aos poucos para não frustrar e sim ajudá-lo. Óbvio que você aí deve estar pensando, mas é óbvio que eu vou fazer isso. Só que muita gente pode não ter essa ideia, pode colocar isso ali no ChatGPT e achar que é dessa forma que tem que ser feito. Gente, como eu tô falando nesse vídeo, pelo amor de Deus. Outro ponto positivo é que eu acho que o ChatGPT deu ali várias ideias legais de como ele estudar coisas relacionadas ao tópico dele. Então ele vai procurar coisas sobre turismo, vai procurar coisas relacionadas a Uber, então isso é legal. Porém, logo no início, logo de cara,
querendo ou não, a gente precisa aprender como fazer frase. Eu acho que, de certa forma, o ChatGPT fez isso do vocabulário geral, colocando plataformas como o Duolingo e o Memrise. Mas eu achei muito negativo o fato de não ter nenhum dia de gramática. Óbvio que a gente não pode estudar só gramática, mas a gente também não pode não estudar nada. E um ponto positivo é que ele tá pedindo pro João comparar a sua fala à fala de vídeos, enfim, e se gravar para comparar. Então, eu acho isso bem legal, usando a plataforma ali do Google de pronúncia. Então, a gente melhorou um pouco essa dica. Um outro ponto negativo para mim, que é relacionado a nenhum estudo de gramática, é o fato de que o ChatGPT está pedindo para ele criar frases, sendo que ele não deu nenhum embasamento durante esse plano de estudos para o João saber criar frases, porque o João ainda não sabe fazer isso. Aí ele vai tentar fazer sem nenhuma base, e aí ele vai se frustrar, e aí ele vai achar que é dele, que o problema pode ser dele, que ele não sabe falar inglês. Então eu gostei bastante de algumas das dicas que o ChatGPT nos trouxe, mas eu acho que os pontos faltando são bem significativos. Eu melhoraria bastante esse plano. Mas, por favor, não estude durante o trânsito. Se vocês querem ouvir mais sobre outros tipos de planos de estudo, coloca aqui embaixo para eu saber e trazer esse tópico novamente. Não esquece de curtir se você gostou, de compartilhar com um amigo que também está aprendendo inglês. E eu te vejo na sua próxima hora de estudos. Bye!